Bem, amigo de Deus, eu sou o pastor Uriel, venho em nome de Jesus Cristo e a minha oração é que você receba uma revelação de amor nesse momento. Eu trouxe aqui a palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 15. Diz assim: E houve ainda outra batalha entre os filhos de filisteus e Israel. E Davi e os seus soldados foram lutar contra os filisteus, e Davi se cansou muito. E Isi-Benoni, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isi-Benoni pesava 3,6 kg, e além disso, ele estava armado com uma espada nova. Mas Abissai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairá conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. E depois aqui ainda houve, depois você seguir o versículo 18 até o 22, você vai ver que houve outros gigantes ali. Então o texto aqui ele fala sobre Davi, não com aquele primeiro gigante que ele matou com a pedra. Lá atrás, no começo, quando ele nem era rei ainda, ele se levantou em honra ao nome do Senhor, e com uma pedra e uma funda ele matou o gigante e arrancou a cabeça dele com a espada do gigante. Mais tarde, muitos anos depois, Davi já era rei e houve guerra entre os filisteus e Israel. E Davi saiu para a batalha junto com seus soldados. Os soldados sempre têm muita alegria em ter o rei com eles, tem aquele vigor, né? O rei está com a gente e tal. E quando o filisteu que estava com a espada nova, na verdade esse aqui era um gigante, a Bíblia descreve ele como gigante, só a ponta da lança pesava 6 quilos. Então quer dizer, para um homem segurar uma lança com a ponta de 6 quilos é uma coisa que realmente só uma pessoa de grande estatura, um homem bem forte, poderia fazer isso. E aí Abissai viu que o Davi estava cansado, ele ia ser derrotado por aquele gigante. Mas ele não venceu o primeiro gigante, ele não foi aquele que derrubou o primeiro gigante, e agora ele estava cansado e vai cair. E às vezes nós temos isso na nossa vida, nós temos vitórias, e aí depois daquelas vitórias vem outras lutas. A gente pensa que com aquela primeira vitória a gente venceu tudo, mas não é assim. Até Jesus voltar, você tem que se manter vencedor. Você não pode ter aquela vitória lá do começo e achar que foi tudo de Deus para você. Você tem que continuar vencendo a cada dia. Você não tem que se esforçar para vencer uma batalha. Você não tem que ter força para vencer uma batalha. Você tem que ser renovado por Deus para a cada dia, a cada manhã, levantar da cama disposto a vencer todos os dias. Talvez você venha numa jornada que você está sobrecarregado, você passou muito tempo em luta, em uma carga espiritual sobre você, mas eu digo a você, em nome de Jesus Cristo, isso não é vencer a batalha, você ainda está sendo governado por ela. Você tem que vencer a cada dia. Quando o sol virar hoje, você já tem que ter colocado no seu coração a vitória no seu coração sobre todas as questões. Mesmo que você às vezes não recebeu a vitória ainda, no seu coração, pela fé, você tem que receber a vitória, você tem que viver a vitória dentro de você. Quando você consegue vivê-la dentro de você, então você vai externar essa vitória vai tomar lugar em sua volta, porque dentro do seu coração é uma terra que somente Deus pode pisar. Então, se Deus determinou a vitória dentro de você, se você tem a vitória de Deus determinada dentro de você, ela vai externar. Agora, se você está derrotado dentro de você, então você pode ter certeza, o que vai externar é a derrota. Então, você vê aqui o rei Davi, uma outra batalha com gigantes, e ele teve que receber ajuda. Agora, eu queria que você recebesse consolação de Deus em saber que a história de Davi não ia acabar ali com aquele gigante. Há uma grande consolação de Deus em você compreender que existe um plano
a seu respeito. Por que que o Abissai saiu para defender o Davi? Por que que o Davi recebeu aquele auxílio naquele momento, exatamente naquele momento? Porque Deus tinha um plano para o Davi. O Davi, ele não estava ali para ter o último dia da vida dele ali, apesar de ele ter saído para aquela guerra, talvez não deveria ter saído, deveria ter mandado o exército dele, é para isso que Deus tinha dado o exército para ele. Agora, ele saiu, foi lá, foi enfrentar o gigante, e aí, resultado, parecia, o Davi já cansado de guerra, o gigante saiu com a espada nova, quer dizer, o gigante não tinha lutado naquela guerra, o Davi estava lutando o tempo todo, e o gigante, com toda a força, sai naquele momento para derrotar o Davi, vai direto, ficou ali guardadinho, o inimigo guardou aquele gigantão lá, ó, você fica aí, nem precisa usar a sua espada deixa ela novinha aí quando o gigante sai no momento que o Davi já estava cansado, parece que estava determinado que o Davi ia ter o último dia da vida dele ali, mas só que a história de Deus o plano de Deus não incluía o fim da história ali, Deus tinha um plano maior. Então, o que eu quero trazer para você nessa manhã é que você vai receber grande consolação de Deus em acreditar que existe um plano específico para você. Deus não determinou o seu fim, não é o fim dos seus dias, não é o fim do plano, existe um plano. Às vezes um gigante que a gente enfrenta é a frustração, porque a gente olha e a gente não vê as coisas saindo como deveria sair, as coisas não estão saindo como a gente planejou, como a gente pensou, como a gente achava que deveria ser, e aí a gente fala assim, poxa vida, estou frustrado, estou chateado, o que está acontecendo? Por que as coisas não estão saindo do jeito que eu pensei que deveria sair? Sabe você vai receber consolação de Deus, sabendo que existe um plano de Deus para você. Segue o raciocínio comigo, vou abrir minha Bíblia aqui em João capítulo 6, versículo 65, então quero que você siga esse raciocínio, João 6,65, com esse raciocínio você vai receber essa consolação, olha só, hein? Diz assim, glória a Deus, assim, e prosseguiu, Jesus estava falando, e prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Olha, entenda uma coisa, uma pergunta que eu vou te fazer, você conhece Jesus? Aí você me responde, sim, eu conheço, ele é maravilhoso. Pois é, você só conhece Jesus porque o Pai concedeu isso para você. Você recebeu uma graça de conhecer a Jesus através do Pai. Agora, outra revelação que eu tenho para você, está lá em Mateus 11, 27. Vamos lá, Mateus 11, 27. Você vai receber consolação de Deus, você vai ser tomado pela consolação de Deus. Mateus 11, versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então entende uma coisa, você conhece Jesus porque o Pai quis revelar Jesus a você, senão você não conhecia. Você conhece o Pai porque o Filho quis revelar o Pai para você. Agora entende que se você conhece a Deus e conhece a Jesus, você recebeu esta graça, não foi sem propósito. Você não conheceu a Cristo, você não conheceu a Deus sem propósito. Quando o Pai determinou que você conheceria Jesus, quando Jesus determinou que você conheceria o Pai, Ele estava revelando que há um plano a seu respeito. Deus não se faria manifestado na sua vida, Deus não se daria a conhecer na sua vida, Jesus não se daria a conhecer na sua vida, se não houvesse um plano a seu respeito.
Existe um plano, como diz em Isaías, capítulo 42, quando Deus escolhe alguém, quando Deus fala, olha, esse aqui é meu, que ele tem um plano para aquela pessoa. Olha que maravilha, Isaías capítulo 42, versículo 1. Eis o meu servo a quem eu sustenho, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito e ele trará justiça às nações. Olha que maravilha, Deus, ele escolheu, e uma vez que Deus escolheu, aleluia, Deus escolheu, aqui está dito nesse texto que Deus escolheu, e uma vez que ele escolheu, ele sustenta. Se você está vendo que as coisas não estão do jeito que você queria, saiba que quando Deus escolhe, Deus sustenta. E porque Deus escolheu e Deus sustenta, Deus está revelando que ele tem um plano. Recebe a revelação de Deus que há um plano a seu respeito. E olha que palavra para você receber a confirmação disso que eu estou falando, em João capítulo 15, versículo 16. Evangelho de João capítulo 15, versículo 16. Evangelho de João capítulo 15, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, está aqui. Vocês não me mas eu vos escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Meu irmão, esse texto está falando justamente que você não escolheu a Deus. Você só tem a revelação do Pai porque Jesus quis. Você só tem a revelação de Jesus porque o Pai quis. Você só tem essa revelação, aleluia, você só tem essa revelação por vontade divina. Qual é a revelação? Que você foi escolhido por Deus. Você não tem esse conhecimento por vontade própria. Deus olhou para você. Deus falou, esse aqui é meu, essa aqui é minha. Eu tenho um plano para eles. Ele escolheu você a dedo. E aqui diz essa palavra, lá no Isaías diz que a quem ele escolhe, ele sustenta. E aqui nessa palavra, ele diz também que, vou ler de novo, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Porque Deus tem um plano com você. Porque você foi escolhido por Deus, ele revelou o plano dele para você. Você deve, e você pode e deve pedir em nome de Jesus. Coloque seu coração diante de Deus e peça em nome de Jesus. O Pai vai atender a sua oração. O Pai vai responder aquilo que você está pedindo a Ele. Em nome de Jesus Cristo, receba a consolação de Deus.